Bom dia, irmãos. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Nessa EBD de férias, estamos abordando o tema sobre a fé, explorando o conceito do que é fé. Na última aula, vimos com o pastor a relação de fé e razão. Hoje, vamos ver sobre a fé salvadora, a fé que salva, a fé genuína, a fé que cada um de nós temos em Cristo Jesus. Tá? Primeiramente, vamos começar com uma oração, pedindo a Deus a direção do nosso estudo, que Ele nos abençoe. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, reunidos para cultuar a Ti, e nesse momento agora, para estudarmos a Tua Palavra, acerca da fé salvadora, da fé que salva, da fé genuína que nós temos em Cristo. Entender o conceito, o processo da salvação, que o Senhor nos ajude, nos abra o entendimento, que o Espírito Santo possa agir no nosso coração e implantar em cada um de nós os Teus ensinos. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar falando com vocês sobre, primeiramente, o que não é fé salvadora, para depois abordarmos os conceitos de fé salvadora. A fé salvadora não é, presta atenção, que não é a mera aquiescência intelectual a um conjunto de fatos bíblicos. Não é uma mera compreensão e aceitação dos fatos históricos do Evangelho. A fé salvadora não se resume apenas a uma aceitação ou confirmação dos registros bíblicos acerca do Evangelho. Não basta a pessoa aceitar, por exemplo, que Cristo morreu pelos seus pecados, que Ele ressuscitou para a nossa justificação, que Ele está sentado à destra de Deus, intercede por nós, que um dia voltará para julgar cada um de nós. Estabelecer o seu reino. Não é apenas a parte mental, a aquisição desses conhecimentos. A fé salvadora, ela muda o coração, a mente, o comportamento das pessoas, daqueles que são salvos. Esses conhecimentos acerca do Evangelho, ele muda o jeito de pensar da pessoa. A vida da pessoa, ela dá uma repaginada. Ela abandona os seus vícios, os seus pecados e agora começa a viver para a glória de Deus, em obediência a Deus. Então, repito, esses conhecimentos acerca do conjunto dos evangelhos, da mensagem do evangelho, ela precisa causar um impacto na pessoa, uma transformação na pessoa. E quando ela não transforma a pessoa, significa que ali não houve uma fé salvadora. Ela não foi transformada. Ela não foi salva por Cristo, tá? Só abrindo aqui um ponto, se os irmãos tiverem perguntas, tá? Pode ficar à vontade, levanta a mão e que a gente vai responder as perguntas, tá? E se quiser também pode ir anotando as perguntas que no final podemos responder também. Então, voltando. Se isso não é fé salvadora, tá? Muitas pessoas afirmam que são crentes em Jesus Cristo, tem uma aceitação acerca dos evangelhos, da mensagem da Bíblia, mas não há uma transformação, não há uma evidência comprobatórias acerca da sua salvação. A pessoa, quando é salva, ela deixa externa, evidente ao mundo que houve uma transformação no coração daquela pessoa. Porque esse é o Evangelho, é o poder de Deus, ela salva e muda a vida das pessoas. Isso, segundo Tiago, capítulo 2, é chamada de uma fé morta. Esse tipo de fé é fé morta. Eu quero ver com vocês Tiago 2, 14 a 19. Tiago 2, 14 a 19.
Assim diz: meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me esta tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então, conforme Tiago, esse tipo de fé, ela é destituída de qualquer obras comprobatórias de que a pessoa foi salva. É a mesma fé que tem os demônios, conforme Tiago aqui. Ele dá até o exemplo no versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Que Ele existe? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Por exemplo, quando Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás, Satanás veio diante de Jesus com a seguinte tentação: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Observe que Satanás ele não tem dúvida acerca da divindade de Cristo. Essa palavrinha em si poderia ser melhor traduzido: já que tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele não tem dúvida acerca da divindade de Cristo. Ele sabe que Jesus Cristo é Deus. A questão é ali que ele queria tentar o Senhor Jesus para usar do seu poder indevidamente. Lembre-se que Jesus estava debaixo da autoridade do Pai. Um segundo exemplo é quando dois endemoniados gadarenos se apresentam diante de Jesus. Eles afirmam o seguinte: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Observe que esses demônios, eles tinham dois conceitos certos acerca de Jesus. Primeiro, que ele era divino. Eles referem a Jesus como o Filho de Deus. E segundo, viestes atormentar-nos antes do tempo, ou seja, eles sabiam que Jesus um dia virá para julgar e para condená-los. Ou seja, os demônios têm os conhecimentos certos acerca de quem é Jesus, de quem é Deus. Mas Tiago diz, eles têm esse conhecimento, mas a fé deles é morta. Por quê? Não há evidências de salvação, não há evidências de que houve uma transformação de vida, comportamento, abandono de pecado, sujeição a Cristo. Por exemplo, seria tipo assim, pessoas que afirmam ser crentes em Jesus, mas vivem em desobediência a Deus. São pessoas que afirmam ser crentes, mas durante a vida, desobediente aos pais, mau marido, mau esposa, péssimo empregado. Durante o final de semana, diz que é crente, mas vai para o bar encher a cara. Você conhece esse tipo de pessoas que afirmam ser crentes, mas a vida, mostra que, na verdade, não são, nunca foram transformados? É aquele tipo de pessoa que, assim, essa pessoa não é crente? Já ouvi esse tipo de frase? Essa pessoa não é crente? Por que está fazendo essas coisas? Ou seja, mostra que nunca foi salvo em Cristo. Até aqui alguma dúvida? Pergunta? Esclarecimento? Vamos lá. Portanto, é óbvio que a fé salvadora é mais do que uma simples aceitação de fatos. As boas obras, são as evidências de uma fé verdadeira. Tá?
Agora, o segundo ponto. A gente viu aqui o que não é uma fé salvadora. Uma fé que não é salvadora é uma fé morta. Existe, Tiago, ele afirma que existe uma fé chamada fé morta. Agora veremos uma fé viva, que é a fé salvadora. Primeiro, para que uma pessoa seja salva, tem que haver arrependimento dos pecados, tá? O arrependimento é um elemento indispensável da fé salvadora e é concedido por Deus e não é obra humana. Ouça o que diz Atos 11, 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, nesse versículo, deixa claro que o arrependimento, ele é concedido por Deus. Ele é gerado por Deus no coração do pecador. É preciso haver arrependimento para que haja salvação, para que haja uma fé salvadora. João Batista, quando estava no deserto da Judéia, apareceu diante deles alguns fariseus e escribas, querendo ser batizados por ele. Aí João repreendeu eles dizendo, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temo por pai Abraão. Eles achavam que pelo fato de ser descendentes de Abraão seriam salvos. Temos por pai Abraão. Eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto às raízes das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, todos aqueles que não produzem bom fruto, as evidências de um verdadeiro arrependimento, serão condenados. Esse é o destino dessas pessoas que afirmam ser crentes em Jesus, mas não têm evidência nenhuma da sua salvação. Outro exemplo é em Mateus capítulo 7, Jesus dizendo que quando ele voltar para julgar o mundo, vão comparecer diante dele algumas pessoas, dizendo o seguinte, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não temos expelido demônios, e em teu nome não temos feito muitos milagres? Então Jesus lhes dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, perceba que essas pessoas, elas proferem crer em Jesus, porque eles afirmam, Senhor, Senhor. Eles reconhecem o senhorio de Jesus, mas não se submetem ao senhorio de Jesus. A vida deles é marcada pela iniquidade, pelo pecado, pela desobediência. Então, conforme essas passagens, a gente vê a necessidade real de um verdadeiro arrependimento. Tem que ter arrependimento dos pecados. Além do arrependimento, é preciso ter a fé, claro. E a fé, assim como o arrependimento, é concedido por Deus. Tanto o arrependimento como a fé é concedido por Deus. Veja, ouça o que diz Efésios 2, 8 a 9. Diz o seguinte, vocês conhecem. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a gente vê aqui que a fé é um dom de Deus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é dado por Deus, é um presente de Deus, é gerado por Deus no coração do pecador, que realmente se arrependeu dos seus pecados. Então, tanto o arrependimento como a fé
são concedidos por Deus. Pode haver alguma dúvida entre vocês acerca, por exemplo, já que o arrependimento e a fé são concedidos por Deus, então onde está a minha participação aí, né? Se é concedido por Deus, né? Quer dizer que... E a minha atitude, a minha real decisão de querer me arrepender? Bem, é uma coisa que a gente não pode explicar. A Bíblia afirma que o arrependimento e a fé é concedido por Deus, é dado por Deus soberanamente, tá? Soberanamente. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia, o Evangelho, nos exorta para cada um de nós nos arrepender dos pecados, como a gente viu nessas passagens. João Batista e o Senhor Jesus pregavam ao povo dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, ao mesmo tempo que é algo concedido por Deus soberanamente, cada um de nós também devemos tomar a decisão. Mas, no final das contas, em última instância, o processo da salvação é de Deus. Tá? Se não fosse Deus no coração do pecador, ninguém seria salvo. Alguma dúvida, pergunta, por favor? Vamos lá, participação, comentários. Ícaro, nosso professor. Quem mais? Irmão Wilton. O arrependimento. Sim. Deus nos exorta a cada um de nós. É preciso cada um de nós tomar a decisão de se arrepender e de crer em Jesus. Creiam em mim, Jesus dizendo, e vocês terão a vida eterna. Tá? Mas é uma coisa que, dentro da teologia, certas coisas a gente não consegue explicar, né? E nem tudo a Bíblia nos revela como é o processo, como é que funciona essas coisas, né? Temos a participação soberana de Deus no coração do pecador, concedendo o arrependimento e a fé, mas, ao mesmo tempo, vemos a Bíblia nos exortando o tempo todo para que cada um de nós tome a decisão de nos arrepender e crer em Jesus. Deus, com certeza. Rapaz, como eu disse, nem tudo a gente consegue explicar na Bíblia. Tá? Na teologia é chamada de a soberania de Deus versus a responsabilidade humana. Tá? Isso é assim que os teólogos chamam, né? Existe essa questão. A gente não consegue explicar todas as coisas, como é que funciona. Porque Deus, Ele é sábio. Ele é totalmente outro. Ele planejou algo que não conseguimos sondar. O próprio Carta de Romanos diz que a gente consegue sondar a mente de Deus, os planos de Deus. Tá? Então, certas coisas, né, a gente não tem conhecimento acerca de como isso funciona. Se o pastor quiser complementar acerca disso. Justamente como o irmão falou, a soberania de Deus não exclui a responsabilidade do homem. Então, Deus soberanamente escolhe para a salvação nos seus decretos eternos, desde a eternidade, como existe o texto escrito, que no livro de Deus está escrito cada dia das nossas vidas, antes que houvesse dia, em Salmos diz isso. E os nossos nomes já estão gravados no livro da vida, antes mesmo de a gente existir, antes da fundação do mundo. Também está escrito na palavra de Deus. Então Deus soberanamente escolheu aqueles que Ele resolveu amar pelo seu beneplácito para salvar. Mas isso não exclui que a estes que Deus amou para a salvação, que vivam a vida responsável. Que uma vez escolhidos por Deus para a salvação, não significa que ele vai viver uma vida deliberadamente pelo pecado, uma vez que ele é salvo, não.
é justamente o que o irmão Danilo está falando. Uma vez que você foi salvo por Deus, esta salvação que Deus escolheu lhe dar antes de você nascer, você é responsável por ter frutos e obras dignas de arrependimento. Ou seja, aquele que é salvo verdadeiramente produz boas obras, obras que representam, que referem à nova vida que ele passou a obter em Cristo Jesus. Como eu disse, né? Sem a fé que é divinamente gerada em nós, não podemos compreender ou aproximarmos do Senhor Jesus. Veja comigo Mateus 16, do 13 ao 17. Mateus 16, 13 ao 17. Assim diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Perceba que a declaração, a verdade que Pedro proferiu acerca do Senhor Jesus, tu és o Cristo, Filho de Deus, tu és divino. Jesus responde dizendo: Pedro, isso que você acabou de proferir acerca de mim, não foi através de sangue ou carne, ou seja, não foi através da sua obra humana, da sua parte, mas revelação de meu Pai que está nos céus. Perceba que foi Deus que revelou a Pedro, que agiu no coração de Pedro, pela fé, implantada no coração de Pedro, para declarar aquela verdade. Sem Deus, participando no processo da salvação, repito, nenhum de nós seria crente em Jesus Cristo. Deus, ele precisa participar do processo da salvação, porque se for por obra humana, nenhum de nós seria crente. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. A fé salvadora tem um caráter permanente e garante a perseverança dos crentes do Senhor Jesus até o final de suas vidas. A fé salvadora gera uma confiança vitalícia em Deus. Romanos 1,17 diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui nessa passagem, escrita por Paulo, ele fala o seguinte, que a salvação ele começa pela fé e termina pela fé. Ele diz, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, a característica do justo, do crente, é viver pela fé, constantemente. A fé gera no crente uma confiança permanente, vitalícia em Deus. É isso que o Evangelho produz no coração do pecador, quando ele transforma. É um processo contínuo. Essa fé opera constantemente no coração dele, exatamente para isso, para haver a perseverança até o fim da vida dele. A obra de salvação iniciada por Deus com o dom da fé não pode ser frustrado, conforme Filipenses 1:6 diz: estou plenamente certo, diz Paulo, que aquele que começou a boa obra
em vós, né, a boa obra da salvação em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Paulo estava plenamente certo que a obra da salvação iniciada por Deus no coração do pecador arrependido pela fé, tá? É um processo que Deus vai conduzi-lo até o fim, até o dia de Cristo Jesus. Então, vai haver uma perseverança. Uma das características dos verdadeiros nascidos de novos, dos convertidos, é a perseverança. Se não houver perseverança no crente, significa que ele nunca foi salvo. Porque essa é uma característica do Evangelho. Ele transforma e conduz o crente cada dia mais a ser parecido com o Senhor Jesus. O processo de santificação, de obediência, de submissão à vontade do Senhor. Um teólogo chamado Louis Berkhoff ensina que na fé salvadora existem 3 elementos. Podem anotar aí se quiser, tá? Existem 3 elementos que fazem parte da fé salvadora, conforme o teólogo chamado Louis Berkhoff. Ele diz que o primeiro elemento é o elemento intelectual, que é a compreensão da verdade. Lembre-se, no começo do estudo eu falei sobre que a fé que não é a fé salvadora, não é somente, tá? Não é somente a compreensão da verdade. Esse é o primeiro elemento importante da fé salvadora, que é a compreensão da verdade acerca de quem é Jesus. Ele é Deus, homem, ele morreu por nós pecadores, ele ressuscitou ao 3º dia. Então, tem que haver essa compreensão da verdade. Segundo, tem que haver o elemento emocional, que é a convicção e a declaração da verdade. Além de compreender, ele tem que estar convicto acerca do Evangelho. Quando ele recebe a mensagem do Evangelho, o impacto é tão grande que ele não consegue ficar calado. Ele precisa proferir as verdades. Ele precisa proferir diante das pessoas que ele aceitou a Cristo, que ele foi salvo graciosamente por ele. E terceiro elemento é o elemento volitivo, que é a decisão de obedecer à verdade. Existe uma decisão, tá? Depois desses processos, no final, há aquela decisão do crente, o desejo verdadeiro do crente de obedecer a Deus, seguir os seus mandamentos, as suas ordenanças, de querer agradar ao Senhor, viver em obediência constante. Então, são esses 3 elementos: intelectual, emocional e volitivo. Tem que ter compreensão, declaração da verdade e obediência à verdade. Alguma dúvida até aí? Alguém quer falar? O meu diácono ali quer falar alguma coisa? Vamos lá. Então, atenção. Eu até anotei aqui. Atenção. Por conta dos requisitos da natureza pecaminosa, ninguém poderá obedecer perfeitamente a Deus. Mas o desejo por realizar a vontade de Deus está sempre nos crentes verdadeiros. Tá? Cada um de nós fomos redimidos por Cristo, mas ainda habita em cada um de nós os resquícios do pecado. Né? Essa velha natureza às vezes incomoda. Mas o que caracteriza o verdadeiro crente é que ele tem um real desejo verdadeiro e constante de querer sempre obedecer a Deus. Ele vai falhar, vai, mas o que é que o verdadeiro crente faz? Ele se arrepende do que ele fez, do erro que ele fez, e se volta para Deus. Ele nunca vai abandonar as costas para Deus, rejeitar a Deus. Ele nunca vai fazer isso. Se ele fizer isso, na verdade, ele nunca foi salvo, nunca foi alcançado pela graça de Deus. Mas um verdadeiro crente, ele decide viver para a glória de Deus. Mesmo que ele erre, ele vai se arrepender e voltar novamente a caminhar na comunhão do Senhor. Oi? É verdade.
Os erros servem também para aprendizado, né? Para você não cometer mais aquilo novamente. É importante entender que no crente verdadeiro existe algo chamado consciência. Ele se atenta à consciência. Quando ele erra, a consciência dele fala, apita constantemente na sua mente, dizendo: você errou, você precisa se arrepender, você precisa voltar para Deus. Vamos ver agora o conceito bíblico sobre a fé. A fé é inseparável da obediência, tá? Conforme vimos até aqui. Crer é sinônimo de obedecer. Na Bíblia é isso. Crer é sinônimo de obedecer. Existe essa ligação inseparável desses dois conceitos. João 3,36 diz o seguinte, ó. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Perceba que na primeira parte do versículo está escrito o seguinte: quem crê no Filho tem a vida eterna. Na segunda parte do versículo está escrito: o que, todavia, o que é rebelde contra o Filho ou desobediente contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Perceba que nesse mesmo versículo temos a palavra crer e obedecer, como sendo sinônimos, como sendo a mesma coisa. Tá? Alguma dúvida? Não. Veja, por exemplo, Hebreus 11, versículo 8. Vamos lá. Hebreus 11, versículo 8. Vou pedir para um voluntário ler, por favor, em voz alta, para todo mundo ouvir. Parabéns. De qual não foi? Foi de qual? Ah, não acredito. Eu pensei que foi de cor. Ele começou a falar e... Nossa. Tá botando esse versículo aqui? Não sabia disso, não. Vamos lá. Olha o que o versículo está dizendo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Perceba que a mesma palavra, fé e obediência, está no mesmo versículo, dando a ideia de ser a mesma coisa, ser sinônimos, né? Essa passagem aqui está dentro daquele contexto onde Abraão recebeu o chamado de Deus dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra onde te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. O que é que Abraão fez? Pela fé, Abraão, quando chamado por Deus, obedeceu. Então, fé e obediência é a mesma coisa. Vamos ver aqui agora a fé como apresentou Jesus.
nas bem-aventuranças, rapidamente. Mateus capítulo 5, 3 a 12. As bem-aventuranças, capítulo 5, 3 a 12. As bem-aventuranças de Mateus 5 revelam o caráter da verdadeira fé. Jesus descreve uma retidão que é superior à dos escribas e fariseus, porque os fariseus, eles obedeciam à letra, eles obedeciam com o intuito de serem vistos pelos homens, não era algo interno, vindo do coração, mas Jesus descreve uma retidão superior, e é requerida de qualquer um que deseje entrar no reino de Deus. Então, qualquer um que deseja entrar no reino de Deus devem ter essas características. São qualidades que devem caracterizar todo crente. São marcas da fé genuína. Vamos ler aqui? Versículo 3, tá? A partir do versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então aqui estão as marcas genuínas e verdadeiras de um crente que foi salvo pela graça, de um crente verdadeiro, genuíno, tá? A primeira marca é a humildade. O crente é marcado pela humildade. Ele sente a sua pobreza espiritual. Ele sabe que ele não pode fazer nada para alcançar o favor de Deus. E por conta disso, né, essa realidade acerca de si mesmo, ele chora amargamente arrependido dos seus pecados. E outras marcas que é caracterizado é a mansidão, a fome e sede pela justiça. Ele procura ser limpo de coração, a santificação constante. Ele é pacífico. Verso 10. E por conta disso, por conta da sua obediência a Deus, ele é perseguido por causa da justiça, ele é injuriado, as pessoas falam falsamente contra ele. Então, essas são as características de um verdadeiro crente. Finalizando aqui o nosso estudo, portanto, a fé, ela obedece. A incredulidade se rebela. O fruto de uma pessoa revela se ela é crente ou incrédula. Não há meio termo. O simples conhecimento e aceitação de fatos acerca da mensagem do Evangelho, sem a obediência à verdade, não é crer no sentido bíblico. Então, como a gente viu, a fé salvadora, ela deixa evidências externas, que são as boas obras, a retidão, um viver justo, buscando obediência constante a Deus. Mas mesmo que ele erre, ele vai falhar com certeza uma hora, tá? Porque ainda somos pecadores. A característica dele é que ele não vai dar as costas para Deus por conta do pecado, mas ele vai se arrepender. A consciência dele vai falar. Portanto, ele vai pedir humildemente perdão a Deus e continuar a sua vida cristã nesse mundo. Alguma dúvida, pergunta, por favor? Temos aí uns 10 minutinhos, se quiserem.
Danilo falou que ele vai pedir perdão a Deus, e é interessante, irmãos, porque é como se durante toda a nossa vida nós tivéssemos um diário em branco. E dentro desse diário, toda vez que nós pecamos, nós escrevêssemos ali o que nós erramos. Porque temos a plena consciência pelo Espírito que nos convence dos nossos erros. Mas Deus é tão gracioso e tem coisas que só Deus pode explicar. E Jesus, quando morreu na cruz, é como se ele tivesse pego esse nosso diário e pregado no madeiro. Então, mesmo assim, ele nos perdoa. Então, nós não seremos crentes perfeitos, por isso que nós precisamos, e eu creio dessa forma, nós precisamos de um Deus também que age sobre nós, que nos ama primeiro para que nós pudéssemos ser salvos, porque a nossa mente não consegue chegar perto de Deus, as nossas obras são nada perto de Deus. Por isso que nós dependemos 100% de Deus, e tudo isso é sobre a soberania dele. Nós temos que enxergar a soberania de Deus na nossa salvação, temos que enxergar a soberania de Deus quando ele nos perdoa, e enxergar a soberania de Deus enquanto caminhamos aqui, ele caminha conosco. Isso é muito interessante, que o Deus Criador de todas as coisas nunca nos abandona enquanto estamos aqui. Quando glorificado, já não precisaremos mais errar, né? Já não erraremos mais. Mas enquanto vivemos aqui nessa terra, ele é fiel e justo para perdoar os seus filhos e ainda assim fazer com que o seu amor não diminua. Alguém mais? Não? Irmão Jurandir, quer o microfone? O versículo que fala sobre pacificadores, se não me engano é o 9. Esse é um atributo que deve existir na igreja. É um fruto, na realidade, pacificadores. E muitas vezes a gente, pelo andar da carruagem, falando de maneira popular, às vezes pode deixar que o circo pegue fogo. E quando às vezes nós vemos um pequeno pontinho que pode virar um incêndio, a gente não toma uma decisão certa, nós não agimos como pacificadores. A gente já viu várias situações, essa igreja é um exemplo. Então, para ser pacificador é necessário ter coragem. E Deus gosta de pessoas corajosas. Os outros atributos que se falou aí são bem interessantes. Mas eu gosto sempre de pegar, quando eu leio essas passagens, eu gosto sempre de pegar nessa parte de pacificadores. Devemos ser pacificadores para o bom andamento da igreja de Deus. Afinal de contas, ele comprou por preço muito caro e estamos falando de fé salvadora. Então, essas coisas têm que ser prevalecidas dentro da igreja. Quando ele diz, amai-vos uns aos outros conforme eu vos amei. Eu não tenho que amar meu irmão simplesmente como eu amo a mim. Eu tenho que amar como Cristo amou a igreja. Então, pacificadores, devemos atentar bem para esses detalhes. Então, isso até vale para uma questão de examinação pessoal. Porque, como a gente viu aqui, se a fé salvadora deixa evidências, é preciso haver em cada um de nós uma examinação para verificar se há essas evidências. Se nós somos pacíficos, mansos, humildes e outros mais. Se não houver, é bom repensar e avaliar seu coração se realmente você foi salvo por Deus. Porque se as evidências não condizem com o que você professa, de ser crente, mas falta as evidências, é bom avaliar e repensar, tá? Às vezes parece um absurdo a gente falar isso dentro da igreja, né? As pessoas pensam que, nossa, vocês estão menosprezando os irmãos. Irmãos, não é menosprezo, não. Jesus falou que terão aqueles que são seus filhos e aqueles que não são. Estarão no meio da igreja, mas cabe a nós não julgarmos. Por isso que Danilo sempre fala isso. Quando nós falamos de fé salvadora, a gente tem que falar de Jesus, porque tem pessoas que estão dentro da igreja e não têm a fé salvadora. Às vezes é um costume, porque vem com o pai ou vem com a mãe, ou cresceu aqui, ou domingo é dia de culto, mas não sabe o real sentido. Por isso que nós temos que aprender essas coisas também, para aprender o real sentido do que é fé,
Por que eu venho à igreja? Será que eu tenho esses sinais de uma fé salvadora? O que é que eu posso fazer para desenvolver isso? Não é demérito a gente falar, não é soberba também, nós não podemos ser soberbos com relação a isso, porque eu estou lá na frente, levando a mensagem, então quer dizer que eu sou salvo, o irmão está no banco. Não é bem assim. Mas deve ser comunicado para que venhamos a nos atentar. E como irmãos, podemos sim ajudar uns aos outros. Se você perceber que o irmão vem ao culto, não está prestando atenção no culto, na escola bíblica dominical não está comparecendo, você começa a se questionar, poxa, o que o irmão às vezes está fazendo aqui? Vá até o irmão, converse com ele, chama o pastor para conversar com ele. Não é demérito nenhum, temos que nos ajudar em amor. A ideia é que a igreja se ajude em amor para que todos possam crescer juntos. Você até me lembrou um caso aqui importante para ser dito. Felizmente aqui na igreja ainda tem dúvidas sobre como a pessoa é salva. Eu vi recentemente esse caso, tá? A pessoa achar que para ser salvo tem que ser batizado. Não, para poder ser salvo não basta crer em Jesus. Eu preciso também acrescentar algumas coisas aí. Eu preciso ser batizado, preciso ser membro de uma igreja, preciso realizar os rituais da igreja, ser proativo na igreja. Mas entenda, irmão, o que salva é somente Jesus, tá? Todas essas coisas aí são apenas consequências, tá, de um coração que foi regenerado pela fé. Uma pessoa que foi salva pela fé deseja ardentemente obedecer a Deus, os seus mandamentos, as suas ordenanças, tudo o que Ele nos mandou, tá? Nós não somos salvos, nós somos salvos para as boas obras e não por causa das boas obras, tá? Então é importante ter isso em mente. Você é salvo pela fé em Cristo Jesus somente. Quando alguém te perguntar, o que eu devo fazer para ser salvo? Lembra do carcereiro? Perguntando a Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo. Posso encerrar a aula? Mais alguma dúvida? Não? Vamos encerrar. Pedir para os irmãos ficarem de pé. Vamos fazer uma oração. Vou pedir para o irmão Tarcísio fazer essa oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por teu grande amor, tua misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, por estar, Pai, aqui hoje em tua casa. Ó Pai, e aprender, Pai, de ti, sobre todas as coisas. E que eu possa, Pai, que a cada dia estar crescendo em espírito e em verdade. E que o Espírito Santo, Senhor, possa estar me incomodando a cada passo que eu der. Ele possa estar, Pai, me ensinando a servi-lo melhor em minha casa, com meus amigos, com meus irmãos, e onde quer que eu vá. Eu possa, Pai, ter o brilho do Senhor em minha vida. E que os irmãos também, Senhor, possam ser abençoados, tão quanto eu. Que a gente possa, Pai, estar crescendo em espírito e em verdade. Ó Pai, que a tua casa seja abençoada a cada dia mais com professores capacitados para nos ensinar a andar como tu queres que nós andemos, Senhor. Abençoa, Pai, esta casa, abençoa, Pai, a cada irmão. Nos dê, Senhor, uma tarde em paz e que à noite, Senhor, o Senhor possa vir falar mais um pouco ao nosso coração e que a gente possa, Senhor, a cada dia colocar em prática, Pai, as tuas palavras, como o irmão Ícaro, como todos os irmãos aqui falam, Pai, que nós temos, Pai, que respeitar um ao outro, amar um ao outro e andar, Pai, juntos, Pai, em um só destino, a cruz. Obrigado por tudo, perdoa o teu servo e obrigado por as bênçãos se derramadas na nossa vida, em nome de Jesus, Deus. Amém.